falar do Vasco, que ele vai começar a ficar nervoso. Coutinho chegou à marca de 50 jogos no Vasco, na expectativa por uma sequência entre os titulares. Interessante, um cara tão grande, né, tão associado ao Vasco, ele tem só 50 jogos com a camisa, né? O Cruz Maltino volta a campo no domingo contra o Cruzeiro. Roda o VT. 50 vezes Coutinho. O ídolo Cruz Maltino completou 50 jogos pelo Vasco na partida contra o Palmeiras no último domingo. O número leva em consideração as 2 passagens do meia no clube que o revelou. Desde que retornou ao futebol brasileiro, foram 6 jogos disputados e 1 gol marcado contra o rival Flamengo no Maracanã. Entrando aos poucos na equipe, Coutinho começa a mostrar as credenciais. Além do gol contra o Flamengo, o meia também mudou o desempenho da equipe contra o Palmeiras. Já na primeira passagem, foram 5 gols em 44 jogos. Entrando aos poucos na equipe, Coutinho começa a mostrar as credenciais. Além do gol contra o Flamengo, o meia melhorou o desempenho da equipe contra o Palmeiras. Com dribles desconcertantes, o meia foi elogiado pelo técnico Rafael Paiva, que informou que o plano é ter Coutinho em campo na maior sequência possível. É um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores, tem uma capacidade técnica, interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. Eu acho que, em primeiro lugar, o plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, né? Eu quero saber se você queria Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo, no mesmo momento na partida de futebol, Lucas Pedrosa? Sim, eu entendo que o futebol hoje em dia, Fernanda, você tem a fase defensiva, que você tem que marcar muito bem sem a bola. O Vasco tem uma característica de ser um time aguerrido justamente por ser um time combativo, que briga por cada bola e tudo mais. Mas quando você tem 2 craques que têm de nível mundial, que recebem altos salários, e é claro, o Payet já vem jogando com uma sequência maior, o Coutinho tá pegando a sua minutagem agora, e você não coloca pelo menos eles para jogarem 10, 15 minutos juntos, eu acho que você abre mão de qualidade. Você escolhe piorar o seu time. Porque muita gente tem o Payet, tem o Coutinho como alvo quando eles não estão em um grande dia, mas as pessoas esquecem que os grandes craques também precisam de companhia. Os grandes craques precisam de pessoas que conseguem acompanhar o seu próprio raciocínio. E o que eu vejo do Coutinho e do Payet é que eles têm um QI de futebol um nível muito acima do esperado. Então, assim, tem que ser sempre assim, Pedro? Eles têm que jogar sempre juntos? É claro que não, cada jogo tem sua característica. Agora, não colocar eles um pouquinho para jogar juntos... Isso não aconteceu ainda, Isso aconteceu uma vez só em muitos poucos minutos. Foi contra o Grêmio? Foi lá atrás, foi contra o Grêmio, se eu não me engano, no foi dia lá da atrás. Chuva, eu não foi? vou lembrar agora exatamente. Mas enfim, se você for parar para pensar no último jogo agora, o Vasco estava perdendo para o Palmeiras de 1-0. O Payet estava jogando demais? Não, mas ele estava sentindo falta de companhia dentro de campo. O que aconteceu? Sai Payet, entra Coutinho. O que aconteceu com o Coutinho? Ele sentiu falta de companhia dentro de campo. Então, assim, eu acho que são 2 jogadores, inclusive, que têm características diferentes. O Coutinho é muito mais definidor do que o Payet. O Payet é mais um facilitador. E outra coisa que as pessoas precisam se lembrar. O único veterano dessa história toda é o Payet. O Coutinho não é veterano. Ele tem 32 anos. Ele sempre foi um jogador, além do talento extraordinário que ele tem, tático. Ele sempre se encaixou muito bem nos times que ele atuou. Então, assim, eu não vejo por que não dar uma oportunidade desses 2 atletas jogarem juntos. Você concorda, Vini Casagrande? Concordo. Para tristeza do povo, dessa vez eu concordo. Não vão brigar. Puxa, eu concordo. Eu Eu acho que brigar. a Você gente tava tá doido falando... pra ver uma briga hoje que eu tô nervosa E hoje. o Pedrosa, no argumento final dele briguem. ali, acabou dando o que eu ia falar. Gente, muita gente trata o Coutinho como se ele tivesse em fim de carreira. Não é assim. Ele tem 32 anos, que o Pedrosa acabou de mencionar. É um jogador jovem ainda, se a gente for parar e analisar. Tudo bem, ele tem um histórico de lesões musculares que preocupa? Sim, beleza. Só que ele não é um jogador experiente, tal como é o Payet. Eu não vejo nenhum problema. Quantos anos tem o Payet? 37. 37, é o jogador mais experiente. Mas, assim, eu acho que craque tem que jogar junto. Óbvio, eles não vão jogar 90 minutos juntos. Sim. Mas eu acho que eles têm que iniciar a partida. Estamos falando de 2 craques. E só um ponto. O meio do Flamengo, nos últimos anos, foi formado por quem? Arrascaeta Não. E Everton Ribeiro. Ribeiro. 2 jogadores que, craques. teoricamente, sem a bola, eles ajudam um pouco. O Everton Ribeiro até mais, tem mais essa consciência tática. Mas assim, quando você tem 2 jogadores assim, você não ganha só na defesa quando você está se defendendo. Você ganha porque você tem a bola. E a melhor maneira de você se defender é com a bola. Olha o que eu tô bebendo pra gente ir pro break. Água. Água. Vou te falar sobre a chance de a Crefisa virar patrocinadora do Vasco. Namoro antigo. Já há meses que José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e dono da Crefisa e da Faculdade das Américas, acena
com parceria junto ao Pedrinho, presidente do clube. Já se falou-se na compra dos name rights de São Januário, na possibilidade de o Lamáquia assumir a SAF vascaína e agora em relação a patrocínio. E a novidade tem a ver com a chance real de Crefisa e Fã deixarem a camisa do Palmeiras. As parceiras estão no uniforme alviverde desde 2015, embora sem reajustes no contrato desde 2017. Bastante tempo, né? Pois bem, a Leila Pereira disse nessa segunda-feira que a tendência é que o Palmeiras tenha novos parceiros no ano que vem, projetando uma arrecadação de 150 milhões de reais por temporada. Hoje, o Palmeiras arrecada 81 milhões de reais de Crefisa e Fã para terem suas marcas expostas em todos os espaços do uniforme alviverde. Crefisa e Fã não abrem sobre esse tema. O Vasco também tem evitado qualquer tipo de comentário. Em relação ao patrocinador master do Vasco, o Vasco tem hoje um dos melhores contratos de patrocínio, 47 milhões de reais fixos, mais 23 milhões de reais em bônus, num acordo com a Betfair. O vínculo só se encerra em dezembro de 2025, tá? Então, para que a Leila possa tirar a Betfair, ela vai precisar oferecer ainda mais dinheiro. Uma alternativa seria que Crefisa e Fã aparecessem em outro espaço do uniforme do Cruz Maltino. A chance de compra dos name rights segue bastante ativa. Aquela ideia de o José Roberto Lamáquia se tornar dono da SAF do Vasco da Gama parece cada vez mais distante. E você, torcedor do Cruz Maltino, o que pensa dessa história? Só para arrematar, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai tentar a reeleição no fim do ano, não admite, mas era torcedora fanática não, era torcedora do Vasco. Seus familiares sim, esses todos fanáticos, depois que ela conheceu o Zé Roberto Lamáquia, se tornou torcedora do Palmeiras. Vou ficando por aqui. É isso aí, galera. Cara, torcedor é torcedor, né? Não tem essa de virou o torcedor do Palmeiras. Ou então ela não era torcedora do Vasco. Ela tinha aí, ou ela ainda é, ou ela tinha uma afinidade com o Vasco. Porque torcedor, irmão, não tem essa. Não muda, né? O Vasco vem de 3 jogos sem vencer. Muito importante esse jogo contra o Cruzeiro. O Vasco precisa pontuar nesse jogo, pelo menos. É um jogo fora de casa. O Vasco hoje ocupa a 10ª colocação. O Corinthians tem 28. Pode chegar a 30 e 31. Vitória também pode chegar a 31. O Criciúma pode chegar a 32. Ficou arriscado, né? Querendo ou não, ficou arriscado aí para o Vasco nesse momento. Não questão de rebaixamento, mas uma vaga em Sul-Americana, essas coisas. E também, né, cara, querendo ou não, é um risco de rebaixamento, dependendo do que acontecer nos próximos jogos. O Vasco joga bem, não é um time que põe esse medo no torcedor. Só se acontecer um hecatombe aí pro Vasco correr risco de ser rebaixado. O jogo contra o Cruzeiro, final de semana agora, dia 29. Hoje é quarta, dia 25, 4 dias, é domingo, né? Domingo contra o Cruzeiro e no dia 3 contra o Atlético Mineiro. Acredito eu que dá para jogar os 2 jogos com o que tem de melhor, viu? São 3 dias de descanso, né? Quer ver? 29, 30, 1, 2, 3 dias de descanso. 5 dias de intervalo de um jogo para o outro, mas de descanso é 3 dias. Acho que dá para recuperar sim esses jogadores. Ir lá, enfrentar o Atlético Mineiro. E depois o Juventude jogando em casa. É um jogo onde o Vasco pode sim pontuar, né? Somar 3 pontos diante do Juventude. Depois sai para... Sai não, né? Depois, no dia 17, somente o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro novamente. O Vasco ainda tem 2 jogos contra o Cuiabá, né? Um deles vai ser no dia 23. Jogo atrasado aí, não sei por que esse jogo não é... Ah, não dá também, né? Daria para esse jogo ser entre o dia 5 e o dia 17. Uma janelinha boa ali, né? Colocasse esse jogo no dia 10, daria para colocar esse jogo ali no dia 10. O Vasco somar esses 3 pontinhos também que tem atrasado. O Corinthians e o Vitória já tem 27 jogos. O Vasco vencendo iria a 38.
ficaria perto ainda do Inter. Cara, a situação não tá nem tão boa e nem tão ruim.